de estática dos fluidos e viemos fazer a primeira avaliação da matéria. Eu sou a Ana Júlia. Eu sou o Lucas Henrique. Eu sou o Alisson Lucas. Eu sou a Natália. E eu sou o André. Bom, o nosso vídeo será dividido em 5 tópicos. O primeiro é a montagem do aparato para nós fazermos a medição. O segundo tópico é a medição. O terceiro são os fatores que influenciam a medição da pressão. E o quarto e último é a nossa conclusão. O que concluímos a partir desse estudo e tudo mais. Chegamos agora na montagem do aparato, em que eu vou explicar qual a função de cada peça e quais peças foram utilizadas no aparato. E também utilizamos um veda-rosca durante a montagem para garantir que não vaze nenhum fluido durante a medição. A peça que iniciaremos a montagem é o joelho de material PVC, ele é tamanho 3/4 e possui um ângulo de 90 graus entre as suas duas entradas. Ele vai ser conectado com um adaptador para torneira de plástico, que é a peça que já possuía no local do estudo, então facilitou a medição. Esse joelho geralmente é usado para conectar tubulações de torneiras, chuveiros e engates, e ele é geralmente responsável pela mudança de direção, porque acaba saindo de um ângulo e indo para outro, então ele facilita bastante. Agora utilizamos o nípel roscável de PVC tamanho 3/4 também, que ele serve para conectar tubos e ele pode ser desmontado e remontado, então ele é uma peça muito prática. Encaixamos ele na outra entrada do joelho. A próxima peça a ser usada é o T-roscável, também tamanho 3/4 de material PVC, em que ele possui esse diâmetro 3/4 em todas as aberturas. E ele vai ser conectado junto ao nípel, e essas outras duas aberturas serão conectadas tanto à válvula de regulação de fluxo, quanto o manômetro, para assim termos a forma de medir no local. Esse momento de rosqueamento ele é essencial para ser garantido que não haja nenhuma perda de carga tanto do fluido quanto no momento da medição no manômetro. Em sequência, usamos a bucha de redução de inox, que ela em uma abertura possui o tamanho 3/4 e na outra abertura possui o tamanho 1/2, em que é utilizado justamente para ter essa conexão de tubulações de diferentes diâmetros. Agora, um aparato que vamos realmente usar ele para regular a vazão de fluidos líquidos ou gasosos é a válvula reguladora de fluxo, de tamanho 1/2, e ela possui 8 milímetros. Então, já é possível identificar que esse tamanho 1/2 será conectado nessa abertura da bucha de redução. Assim como já está sendo feito e é possível observar durante o vídeo na tela. Em fio rosqueado as peças, conectaremos a bucha de redução com a abertura 3/4 na abertura 3/4 do T roscável, assim chegando na metade da montagem do aparato. Agora pegaremos a outra bucha de redução que já foi explicada anteriormente, e a bucha de redução de aço galvanizado, que é um tamanho meio para 1/4, e encaixamos na bucha de redução maior, né? Que já foi explicado anteriormente, que é a 3/4, 1/meio. E por fim,
o instrumento para medição no local do estudo, que é um manômetro com a entrada 1/4 de 50 milímetros. E é possível observar que ele tem a medida tanto PSI quanto bar. E agora, rosqueando o manômetro no restante do equipamento já montado, temos esse resultado. Enfim, chegamos na parte de medição da pressão com o aparato que montamos anteriormente. Esse experimento foi realizado na casa do André, que reside em um condomínio de casas. E é perceptível que assim que o André abre a torneira, o manômetro já começa a medição da pressão. Porém, a válvula reguladora de fluxo estava aberta, então não teve tanta exatidão de primeira. Por isso tivemos que aguardar um tempinho. E o André ainda aumentou um pouco o fluxo da corrente da torneira. E assim concluiremos se houve ou não uma perda significativa. Aguardamos a estabilização do resultado mostrado no manômetro e acabou ficando o valor mostrado na imagem. Aproximadamente 0,95 bar, ou seja, 13,775 PSI, e em MCA ficou 9,687245. E para concluir o vídeo, preparamos uma explicação acerca da importância da hidráulica no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, na sociedade e relacionando com a disciplina de Estática dos Fluidos. A importância da hidráulica no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e na sociedade, com ênfase na disciplina de Estática dos Fluidos. A hidráulica desempenha um papel fundamental no curso da Engenharia Sanitária e Ambiental, sendo a base para o entendimento dos fenômenos relacionados ao comportamento dos fluidos, especialmente a água. Dentro desse campo, a disciplina de estática dos fluidos se destaca, pois estuda o comportamento dos fluidos em repouso e os efeitos das forças sobre eles. Esse conhecimento é essencial para o desenvolvimento e a otimização de sistemas hidráulicos, utilizados em diversas áreas, como abastecimento da água, drenagem urbana, tratamento de esgoto e gestão sustentável dos recursos hídricos. O impacto da hidráulica vai além da engenharia, afetando diretamente a qualidade de vida das populações e o meio ambiente. Um sistema hidráulico eficiente garante o fornecimento de água potável a residências, indústrias e instituições públicas, além de contribuir para a prevenção de enchentes e alagamentos em áreas urbanas. Dessa forma, a compreensão da estática dos fluidos é crucial para projetar soluções eficazes que assegurem o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. A estática dos fluidos no contexto da engenharia sanitária e ambiental. No curso de engenharia sanitária e ambiental, a estática dos fluidos permite compreender como as forças atuam sobre líquidos parados, influenciando diretamente o funcionamento de sistemas hidráulicos essenciais. Conceitos como pressão hidrostática, empuxo e forças em superfícies submersas são utilizados para projetar e dimensionar estruturas hidráulicas que garantam a eficiência e segurança do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário. Em sistemas de abastecimento de água, por exemplo, é necessário calcular a pressão mínima e máxima para que a água chegue adequadamente a todas as edificações de uma cidade, sem causar problemas estruturais. A pressão em uma tubulação depende da altura do reservatório e da resistência imposta pelo material dos tubos e conexões. Se a pressão for muito baixa, a água não alcança os andares superiores dos prédios, por exemplo. Por outro lado, pressões excessivas podem levar ao rompimento de tubulações, causando vazamentos e desperdício de água. No sistema de esgotamento sanitário,
A estática dos fluidos auxilia no dimensionamento correto das redes coletoras, evitando problemas como refluxo de esgoto e entupimentos. Um planejamento inadequado pode resultar em surtos hidráulicos, onde a pressão dentro das tubulações oscila de forma descontrolada, prejudicando o funcionamento do sistema. Agora, a relação da estática dos fluidos com a sociedade. O impacto da estática dos fluidos na sociedade é significativo, pois influencia diretamente o abastecimento de água potável, drenagem de águas pluviais e a infraestrutura urbana. Em cidades de grande porte, o planejamento adequado do sistema hidráulico é essencial para evitar crises hídricas e garantir a eficiência dos serviços públicos. Um exemplo prático é a drenagem urbana. Durante períodos de chuvas intensas, a água pluvial precisa ser escoada de forma eficiente para evitar inundações. Se os canais de galerias subterrâneas não forem projetados corretamente, a água pode ser acumulada em determinadas regiões, causando transtorno à população, danos ao patrimônio público e privado e até riscos à saúde pública. O conhecimento da estática dos fluidos permite dimensionar sistemas de drenagem que garantem o escoamento adequado da água, minimizando impactos negativos. Além disso, a hidráulica é fundamental para o funcionamento de reservatórios elevados, que armazenam e distribuem água potável para bairros e cidades inteiras. Esses reservatórios são construídos em pontos estratégicos e seu funcionamento depende dos princípios da estática dos fluidos para garantir que a água flui naturalmente por gravidade, reduzindo custos com bombeamento e otimizando o consumo energético. Exemplos práticos no planejamento de sistemas hidráulicos. A aplicação da estática dos fluidos no planejamento de sistemas hidráulicos é vasta e inclui desde o dimensionamento de tubulações até a construção de barragem e reservatórios. Alguns exemplos práticos incluem sistemas de abastecimento de água. A distribuição de água potável precisa ser feita com pressão adequada para alcançar todas as residências, independente de altura do imóvel. O conhecimento de pressão hidrostática auxilia no cálculo de altura mínima necessária dos reservatórios e na escolha do diâmetro ideal das tubulações. Drenagem urbana e controle de enchentes. Em cidades, a construção de bueiros, canais e reservatórios de retenção depende de prevenção do volume de água que será escoado. O estudo de estática dos fluidos permite definir as melhores soluções para evitar alagamentos e prejuízos causados por tempestades. Tratamento de esgoto e resíduos industriais. Em estações de tratamentos, tanques de sedimentação e decantação utilizam os princípios da estática dos fluidos para separar impurezas da água, garantindo um tratamento eficiente antes do descarte ou reuso. Inovações e desafios futuros. O avanço da tecnologia tem permitido o desenvolvimento de sistemas hidráulicos cada vez mais eficientes e sustentáveis. Novas metodologias, como simulações computacionais e modelagem matemática, possibilitam prever com precisão o comportamento dos fluidos em diferentes cenários, otimizando o planejamento de infraestrutura hídrica. Entre os desafios futuros, destaca-se a necessidade de soluções para enfrentar a escassez hídrica, um problema crescente em diversas regiões do mundo. O uso racional da água e a implementação de sistemas de reaproveitamento de água pluvial são alternativas que podem ser aprimoradas com base nos princípios da hidráulica. Além disso, o desenvolvimento de materiais mais resistentes e eficientes para tubulações e reservatórios contribui para a redução de perdas e vazamentos nos sistemas de abastecimento. Outro aspecto relevante é a adaptação das cidades às mudanças climáticas, que tem causado eventos extremos como chuvas intensas e secas prolongadas. A engenharia sanitária e ambiental, com o suporte da hidráulica, tem um papel essencial na criação de infraestruturas resilientes capazes de minimizar os impactos desses fenômenos. A estática dos fluidos é uma disciplina essencial na formação de engenheiros sanitaristas e ambientais, pois fornece as bases para o desenvolvimento de sistemas hidráulicos eficientes e sustentáveis. Seu estudo permite o planejamento adequado de redes,
de abastecimento de água, sistemas de drenagem urbana e estações de tratamento de esgoto, permitindo que essas infraestruturas funcionem de maneira eficiente e segura. O impacto desse conhecimento na sociedade é inegável. Uma cidade bem planejada, com sistemas hidráulicos dimensionados corretamente, reduz os riscos de desabastecimento, alagamentos e poluição hídrica. Além disso, as inovações tecnológicas e os desafios ambientais reforçam a necessidade de engenheiros capacitados para enfrentar problemas emergentes e desenvolver soluções inovadoras para a gestão de água. Portanto, a hidráulica, especialmente a estática dos fluidos, não é apenas uma área de estudo acadêmico, mas sim uma ferramenta indispensável para a promoção da qualidade de vida, no desenvolvimento sustentável e da preservação dos recursos hídricos para as futuras gerações.